Muitos de vocês me conhecem como o Batman do Farol, né? Eu sou o Cléo Fernandes, conhecido como o Batman do Farol. É uma história da qual eu tenho muito carinho, pois através dela ocorreu o meu despertar espiritual, né? Uma passagem muito forte na minha vida. Veio logo depois da minha última separação, da mãe do meu filho. E eu passei alguns momentos bastante delicados, bem delicados, né? Eu acabei indo morar na rua, eu fiquei sem abrigo por um mês, né? Eu fiquei sem alimentação, sem um teto, me desfigurei, né? Fui morar numa praça, fui despejado porque eu não conseguia mais trabalhar, eu entrei em depressão profunda. E lembrei de um rapaz, né, que vendia balas no Farol ali perto. Eventualmente eu passava por ele, comprava balinhas dele, passava de carro, né, no cruzamento onde ele trabalhava ali, e às vezes eu comprava a balinha dele. Então me recordei desse rapaz, num dia iluminado. Tudo tem um propósito divino, né? É importante estarmos atentos, mas eu até então não estava tão atento assim, né? Eu fui criado por uma família tradicional, com os valores tradicionais, né? E dentro dos enganos, né, que todos nós cometemos, que nós aprendemos, né, com os nossos pais, que herdaram dos nossos avós e assim por diante. Então, enfim, eu cheguei num momento que eu estava realmente numa situação bem delicada, bastante delicada. Eu trabalhava com eventos de alto padrão, tinha uma vida bem razoável, né, uma esposa que eu amava, o meu filho. E por conta da arrogância, por falta de conhecimento, por falta de entendimento sobre o que é o amor verdadeiro, né, eu acabei deixando escapar, né, pelos dedos, pelos vãos dos dedos, né, das mãos, talvez a oportunidade, né, de estar ainda com minha esposa, com meu filho, enfim. Mas foi necessário, né, essa passagem para que houvesse uma transformação interna muito profunda com o meu ser. Dada essa passagem na rua, enfim, eu me vi em situação muitíssimo delicada, ao ponto de pedir para o rapaz, olha, será que você... Bom, primeiro eu fui até ele, né? Ele estava no Farol ali vendendo balinhas, e eu fui despejado e tudo, né? Fui morar na praça, com o computador, com meus documentos, com as minhas roupas, enfim, toda a minha vida estava comigo ali nessa praça. Depois de um mês sem me alimentar, eu estava roubando mexerica, né, num supermercado que ficava com a banca pro lado de fora ali, para poder me alimentar, né, por 30 dias, foi dessa forma. Então eu me desfigurei, né, fiquei com o cabelo comprido, as unhas pretas, a barba grande, né, comecei a cheirar mal, não dormia, né, porque você não dorme nessa situação, você está ali exposto, né, as coisas começam a sumir, você eventualmente tem que dar uma saidinha e coisa e tal. Eu pedia para um senhor que cuidava ali da praça dar uma olhadinha nas coisas para mim, mas sumiam coisas, né? E não dá para acusar ninguém, vou falar ok, enfim, também não estava com a cabeça nisso, né? Bom, então eu procurei esse rapaz no Farol e a hora que ele me viu, ele tomou um baita susto, né? Ele, pô, cara, aconteceu com você? Eu falei, olha, cara, é assim, assim, assim. Inclusive eu não tinha o dente quebrado, tá? São sequelas, né, das caminhadas, das passagens, né, que eu tive que atravessar para chegar até aqui para hoje estar falando com você. Então me desculpa por isso, tá? Por favor. Voltando à questão, daí eu me apresentei para ele, né? Ele tomou um susto e tal. Ele falou, pô, cara, aconteceu com você? Eu expliquei e tal. Falei, cara, eu tô morrendo de fome, será que você pode, né? Consegue me arrumar aí uns 10 reais para eu almoçar? E nesse momento, né, eu estava recebendo ali um grande presente de Deus, né, na minha vida, e eu não fazia a menor ideia. Começou, né, nessa tarde, né, eu tenho para mim que esse momento, né, que eu fui até o rapaz, foi um divisor de águas. Ele me acolheu, ele falou, não, cara, fica por aqui, daqui a pouquinho em cima no restaurante, ali às 2 da tarde, servem 10 marmitex para os primeiros 10 que chegam ali, fica aqui com a gente, quando der o horário você sobe lá e a gente se alimenta. Falei, pô, beleza. Eu fiquei lá com eles, guardamos lá um pouquinho e tal, deu o horário, a gente subiu, e eu ganhei o marmitex, né? Depois de um mês sem me alimentar, sem ter a menor ideia de como eu ia fazer, né, para conseguir comida e tudo mais, e enfim, a hora que eu abri o marmitex, né, eu tive uma grande surpresa,
uma lasanha enorme, assim, a coisa mais linda, aquele cheiro maravilhoso, né? Um marmitex muito bem feito, bem caprichado, pesado, né? E a hora que eu abri, que eu vi aquilo, cara, assim, um nó na garganta, né? Os olhos se encheram de lágrimas. Passou um filme, né? Uma retrospectiva de toda a minha vida, né? Na minha mente ali naquele momento. Embora eu estivesse com muita fome, eu não conseguia comer. Eu dei algumas garfadas, assim, colocava o alimento na boca, ficava mastigando, mastigando, e a boca ia enchendo d'água e eu não conseguia engolir, né? As minhas energias, né, começaram a se alterar ali. E, enfim, foi bem difícil para eu conseguir me alimentar, embora eu estivesse morrendo de fome. Olha só como são as coisas. E o rapaz me vendo naquela situação ali, ele falou, olha, cara, eu vou descer lá pro Farol e na melhor você desce lá, a gente bate papo. Eu falei, tudo bem. Ele desceu. Eu continuei ali, né, namorando com o marmitex, ali aquela luta, né, para conseguir me alimentar. E, bom, finalmente eu comi, fiquei muito grato a Deus, a tudo, né? Desci pro Farol, e sentei ali na guia, fiquei olhando, né? O rapaz trabalhava, vender balinhas ali. Mas eu só estava olhando, eu não estava vendo, né? Eu só estava olhando. Na verdade, minha mente estava muito longe, né? Eu estava num outro mundo. E de repente ele veio com as balinhas na minha direção, né? Ó, cara, as balinhas aqui, vai lá, coloca nos carros. Eu virei, como é que é? Ele, as balinhas, põe lá no carro lá. Eu falei, não, cara, você tá maluco, né? O orgulho, né, gente? Eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês, espero que faça sentido, né? Que eu possa acrescentar alguma coisa de útil, né, para cada um que assiste os meus vídeos. Eu sempre pretendo trazer aqui uma grande mensagem, né, através das minhas próprias passagens, tá? Não sou melhor do que ninguém, não sou iluminado, não é nada disso. Eu sou um irmão como você, que também teve algumas passagens, e estou por aqui para compartilhar, né, um pouquinho do que foi a minha história, do que é a minha história, na intenção de agregar valor para você, tá? Então, o orgulho, né, que ele reina na barriga, e eu, cara, imagina, eu não vou vender bala. Na época eu era fotógrafo, era videomaker, eu trabalhava com eventos de alto padrão, né? Desculpem a gritaria, tem uma molecada aqui fora, aqui, passando agora a saída da escola. Desculpa aí, né? Os gritos lá, os ruídos externos, tá? Bom, e aí o rapaz veio com as balinhas, eu fui arrogante, né? Eu peguei as balas, falei, cara, imagina, vender bala, cara, eu sou fotógrafo, eu sou videomaker, eu sou coordenador de treinamento em vendas, eu sou isso, eu sou aquilo outro, blá, 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 blá. Ele virou para mim e falou assim, parabéns, realmente, você é tudo isso. Mas olha, sabe por que você é tudo isso agora? Porque a barriguinha tá cheia, né? Aí passou a mão na minha barriga, sabe? Para mim aquilo foi um tapa, né, na orelha, se não um soco muito forte, né, uma corda, né? E, sei lá, em fração de segundos, assim, me caiu a ficha, eu olhei de novo para as balinhas nas mãos dele, assim, e engoli o meu orgulho. Pedi as balinhas para ele, você pode me dar as balinhas, por favor? Então, ele me entregou as balinhas, né? E eu fui na direção dos carros, eu fui pisando em ovos, morrendo de medo, morrendo de receio, né, da reação das pessoas. Eu estava todo maltrapilho, nunca estive numa situação dessa, né? Nunca imaginei na minha vida que um dia eu fosse vender balas no Farol para sobreviver. Até porque eu era videomaker, né, até então. Imagina, universos completamente diferentes, né? E eu estava naquela situação ali, de repente, né, sem casa, maltrapilho, vendendo balas no Farol. Como pode, né? As reviravoltas, né? A grande roda gigante da vida que todos nós estamos sujeitos. E, por fim, eu comecei a vender ali as balinhas, colocar nos retrovisores dos carros, né? Com muito cuidado, com muito tato, morrendo de medo da reação da galera. Eles com medo de mim, eu com medo deles, se você imagina que situação, né? Em meia hora, mais ou menos, eu vendi as balinhas que ele havia me dado. Eu tinha me dado uns 20 kits, né? Eles chamam de kits de balas. Eu também chamo de kit de bala hoje. Então ele me deu 20 kits, eu voltei com 23 e uns quebradinhos, era R$1 cada kit de bala dele, veio umas caixinhas e tal, eu voltei todo feliz, né? Ô, cara, olha aqui, vendi e tal, como se fosse retribuir a gentileza do almoço e tal. Ele virou pra mim e falou assim, não, cara, ali você compra bala, ali você faz as xerox, ali você compra os saquinhos. Te levanta, guerreiro, te levanta. Essas foram as palavras que ele disse pra mim.
Eu não sei se serve para você, tá? Mas se servir, te levanta, guerreiro. Te levanta, guerreira. Deixa o orgulho de lado. O orgulho é um grande cadeado, tá? O orgulho é uma grande fechadura, que se a gente não usar a chave da humildade de vez em quando, vai endurecer teu coração e fazer você passar por situações que não deveria, né? Por falta de humildade. Então, para mim, acho que a lição mais importante que a vida me trouxe até hoje, e do qual eu vou falar muito com vocês aqui, é sobre humildade. A humildade, ela me ensinou muito, 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 muito. Eu tinha o rei na barriga, eu achava que eu era o cara, enfim, né, me foram implantados valores distorcidos, né, da grande verdade do ser maravilhoso que cada um é e do ser maravilhoso que eu também sou. Só que eu fui descobrir isso depois de umas passagens muito difíceis. Eu acabei, portanto, né, ele disse para mim onde era para comprar as balinhas e tudo. Eu ajoelhei para ele, chorei, agradeci, peguei o dinheirinho que ele me deu, corri, fui para a Bomboniere, comprei as balas, fiz os meus primeiros kits de balas, né, e fui trabalhando no Farol, né, uma semana. Na segunda semana eu consegui alugar um barraco no Jardim Jaqueline, na favela. E todo dia eu indo ali pro Farol vender balinhas, mas eu tinha do estereótipo, né, do fotógrafo, usando terno, gravata. As pessoas olhavam para mim e não entendiam direito, né, com aquela cara de curiosidade. Algumas pessoas até perguntavam, pô, mas né, não colava, né, o que eu estava fazendo com o persona que eu estava apresentando. E só que eu me encontrei naquilo. Eu trabalhando no Farol, eu percebi, né, que aquilo era para mim. Será que eu consigo te explicar isso? Quando você se identifica de verdade com uma coisa, né? E até então era um modo de sobrevivência, né? Mas ali começou a acontecer uma magia muito grande, porque para cada venda de bala eu tinha que interagir com umas 10 pessoas, né? Humilde, com esse detalhe, bem humilde, né? Através do meu sorriso, tentando despertar o sorriso alheio, entende? Hoje, se eu sorrir para alguém, é capaz da pessoa se assustar, né? Mas tudo bem, me desculpa, tá? Vamos dar risada, beleza? Detalhe à parte, né? Vamos voltar à questão. Então, assim, eu continuei vendendo balinhas no Farol, mas, né, eu coloquei de novo o terno, a gravata, tal, não estava colando. Eu falei, olha, preciso fazer alguma coisa para que as pessoas me queiram ali, né? Queiram a minha presença, seja dinâmico, seja legal, seja divertido, né? Que eu consiga trocar uma energia melhor com eles ali e tal, né? Eu peguei como uma proposta mesmo essa questão de ir para o Farol vender balas, né? Eu me identifiquei e faltava alguma coisa, faltava magia, né? E aí uma noite eu comecei a pensar, puxa, como é que eu faço? Eu vou inventar um personagem, um super-herói, o Homem-Balas, o Homem isso, o Homem aquilo. Vamos para os super-heróis tradicionais, vai. Homem-Aranha, não. Vou pôr o Superman, não. Vou pôr o Batman. O Batman, pô, cara, o Batman é legal, né? O Batman é bonitão, é inteligente, tem dinheiro, todo mundo gosta do Batman, né? Falei, pô, cara, o Batman é legal. Acho que o Batman tem a ver até com o momento meu ali, né? Só sendo o Batman mesmo, sabe? E aí foi isso, né? No dia seguinte eu fui até uma lojinha de fantasias. Cara, eu tô meio balançando porque os pernilongos estão comendo minhas pernas. Eu tô de bermuda aqui na oficina e já caiu a tarde e esses dias tem feito um pouco de calor aqui, tá complicado. Mas vamos lá. Então, eu acabei indo, né, na manhã seguinte até uma loja de fantasias e comprei a roupinha ali do Batman, aquelas fantasias bem feinhas, né, para fazer festinha infantil, printadas e tal. A capinha vinha até a altura da bunda, assim, você imagina que coisa ridícula. Eu com esse físico de gafanhoto aqui, coisa de louco, né? Quem vê sai correndo com aquela capa preta e tal. Eu parecia uma lagartixa, né? Vestido de preto ali, com um logotipo amarelo no peito. E, enfim, no caminho, né, indo lá pro Farol trabalhar, testar, né, a nova artimanha ali, a estratégia do Batman do Farol. Nem tinha criado o nome de Batman do Farol ainda, era só o Batman, né?
saí na rua e o pessoal começou a brincar, né, comigo já no caminho. Batman, não sei o que e tal, e chamando e tal, e tira foto aqui, tira foto ali. E eu tava com uma caixa de isopor, né, com balinhas. E as pessoas perguntam, pô, que é sorvete e tal? Eu disse, não, cara, é bala tal. Não, dá bala tal, não sei o que. Eu comecei a vender ali mesmo. Eu falei, pô, cara, eu acho que isso vai dar certo. Sabe quando você se anima, né? Eu falei, pô, que legal. E continuei indo na direção do farol, né? E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, imagina a festa que foi, né? Fechou o farol, que eu comecei a botar as balas nos carros, né? Todo mundo mexendo comigo, motoqueiro, motorista de ônibus, pirueiro, as crianças, bom, enfim, né? Eu me tornei um ícone ali no farol, obviamente. A proposta era essa, né? Foi feito de propósito. Eu tinha uma expectativa do que poderia acontecer, mas não sabia o que aconteceria, né? E, para minha grande surpresa, fui muito bem aceito, com muito carinho, com muito amor, com muito respeito por todas as pessoas que presenciaram esse tipo de trabalho quando eu estive nessa atividade durante todo o tempo que eu fui o Batman do Farol, né? Ainda estou vivo aqui, né? Aqui eu estou agora nesse momento residindo em Cajamar, eu pretendo retomar o Farol por aqui, continuar, né, a saga do Batman do Farol, mesmo porque eu estou com meus ombros comprometidos, né? Não dá para continuar tocando mais a oficina de marcenaria, é uma questão física, uma questão de saúde. Então perdão, eu chutei aqui a câmera sem querer. Então eu vou retomar, né, a atividade das balas, elas vão voltar a ser novamente o meu principal meio de sustento, né? A oficina eu vou parar porque eu não estou dando conta. Você vê que eu tenho um espaço aqui bem grande, mas está bem delicado, bem complicado, eu trabalho sozinho, né? É difícil hoje você conseguir parceiros, pessoas com que você pode contar, com que se comprometam, né? Que vistam ali a camisa, que entendam, né, a caminhada, o quanto você teve que ralar para chegar em um determinado lugar, e mesmo assim estamos ralando, estou ralando, né? Eu estou com um banco que abre e vira mesa aqui para vender, dependendo dele para comprar qualquer coisa, né? Estou sem nenhum real, só tenho esse banco para vender nesse momento, né? E não sei por que cargas d'água o Facebook, ao invés de me trazer clientes, está me trazendo inteligência artificial. É brincadeira? Você vai lá, turbina, né, o anúncio, e ao invés de vir pessoas falar com você, possíveis clientes, vem inteligência artificial. Quando você abre o perfil da pessoa, né, não tem nada lá. Que beleza, né? Mas tudo bem, Deus sabe o que faz, tudo tem sua hora, né? Eu tenho ciência disso, sei que isso é uma verdade, né, uma constante, tá? Algo do qual eu sou testemunha, né? Tudo acontece na hora certa, no momento certo, né? A gente que quer demais, né? Esse querer demais é que nos faz sofrer. Se nós simplesmente aceitássemos as coisas como elas são, no tempo delas, tudo seria muito mais simples, mais fácil, né? A gente precisa ter mais paciência, tá? Mas não é com o mundo e nem com as pessoas, é com a gente. A nossa falta de paciência com a gente que faz a gente sofrer, porque a gente quer demais, quer, né? É o tal do ego em exercício. E aí você sofre porque as coisas não vêm na hora certa, do jeito que você gostaria, né? Mas tudo tem um plano divino e normalmente depois quando as coisas se mostram, a gente até agradece, não é assim? Graças a Deus que tem um Pai lá em cima que escolhe a hora de acontecer cada coisa para cada um de nós. Guarda isso, tá bom? Bom, e daí assim, então eu acabei indo vender balinha lá no Farol, botei a roupinha lá do Batman, comecei a brincar com o pessoal, aquilo virou uma bagunça, né? E eu me encontrei nisso, né? Me encontrei trabalhando, né? Interagindo ali com as pessoas, trocando uma energia maravilhosa. Eu não imaginava que um dia eu fosse sentir as coisas que eu senti, que eu fosse receber as palavras que eu recebi das pessoas enquanto eu estive ali no Farol, exercendo, né, a atividade do Batman, o Batman do Farol, o vendedor de balinhas da Zona Norte, do Horto Florestal, tão querido, tão admirado por todo mundo ali. Por outro lado, gostaria de dizer, assim, embora muita gente me admire e ache legal a minha história e tudo, eu tenho muito mais para compartilhar, isso é só um resuminho, né, do que vem pela frente, tá? Mas, gente, eu não sou ninguém sem vocês. Se tem alguém aqui, se tem pessoas especiais aqui nesse mundo, são vocês, porque através de vocês que eu tenho a oportunidade de ser quem eu sou, né? De exercitar a minha energia para tentar transmitir para você alguma coisa de bom, alguma força, alguma palavra de incentivo que eu sirva, né? De alguma maneira,
não de exemplo, porque eu não sou exemplo para ninguém, mas de inspiração, talvez, né, para você que está me vendo aí. Porque assim, existem coisas na vida da gente, se não todas elas, né, nós não escolhemos, somos escolhidos. Esse trabalho de vender balas no Farol foi um divisor de águas na minha vida. Eu tive depois o contato com o Santo Daime, né, com a doutrina da qual sou fardado. Tenho 10 anos de casa no Céu de Maria, tive a oportunidade de conhecer irmãos maravilhosos, assim como você, Nainá, que está me assistindo aí agora, eu tenho certeza. Uma noite fria, né, Nainá? Eu estava com uma blusa, Nainá, saindo do trabalho espiritual, morrendo de frio ali. Fui lá agasalhar a Nainá, nos tornamos amigos até hoje, né, Nainá? Beijo para você. O grande irmão Jean de Sírio, qual também já comentei no vídeo anterior, também tivemos a oportunidade de nos conhecermos, né, no Céu de Maria. Eu cheguei a comentar que achava que a gente não nos conhecesse pessoalmente, depois me veio assim o flash, falei, não, peraí, cara, eu acho que eu tive a oportunidade sim de conhecê-lo no Céu de Maria, né, onde eu tive a oportunidade de conhecer muitos outros irmãos maravilhosos, e foi um grande divisor de águas na minha vida, porque foi o momento do despertar espiritual do meu ser, né? E isso é assunto para outros vídeos, com certeza. Vamos ter muita figurinha para trocar aqui. Gratidão por você me assistir, obrigado, né, pela sua energia, pelo seu a moto, pelo seu tempo, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. E espero, né, de alguma forma, como eu disse anteriormente, colaborar com você que está aí assistindo, com alguma passagem minha, né, contar alguma coisa que fez eu perceber a vida de uma outra forma, e que esses comentários, né, essas passagens, elas possam realmente agregar valor para a tua vida, tá bom? Então é isso, queridos. Eu vou finalizar por aqui, em um outro momento eu retomo, tá? Conto um pouquinho mais sobre as minhas passagens e tal. Mas o Batman do Farol, né, o Céu de Maria, os meus irmãos, né, e todo o processo espiritual pelo que eu passei, todas as pessoas, sem exceção, né, que transmitiram algum tipo de amor, algum tipo de energia, carinho, que compraram balinhas minhas no Farol, que me prestigiaram de alguma forma, que fizeram orações, enfim. Eu sou grato a todos vocês, a todo esse universo feito de pessoas como você que está aí me assistindo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor, obrigado por me trazerem até aqui. Sem vocês eu não teria conseguido. Muito obrigado. Namastê. Beijo do Batman do Farol.